O Mauro está aqui quase estourando, que a gente combinou com ele até 15 para as 8, que ele precisa ter outros compromissos lá nos Estados Unidos. Mauro, só para fechar, tiro rápido aqui. Melhores e piores do Flamengo no Mundial. Só enumera aí para você se despedir e ir para os outros compromissos. Melhores, acho que Gerson e Bruno Henrique, eu posso dizer, pelo Bruno Henrique tão decisivo contra o Chelsea. O Gerson, acho que no geral foi bem. Acho que os zagueiros foram bem nesse domingo também. Não acho que eles foram mal, não. Os dois Léo, acho que jogaram bem. Os erros não foram dos zagueiros, né? Muita coisa estourou lá atrás por erros cometidos por lateral, por atacante, enfim, jogadores de outras funções, por meio-campista, gol contra, né? Eu acho que podem ser esses dois. O Rossi não foi bem ontem, o Wesley não foi bem, então eu ficaria com esses dois como os melhores. O pior, acho que o Luiz Araújo acabou sendo, pela atuação de ontem, um dos piores. O Arrascaeta foi muito decepcionante, muito mal mesmo. Apesar de ter cruzado a bola lá que virou pênalti e tal. Assim, o Arrascaeta, acho que ficou muito claro por que ele nunca foi jogar na Europa. Ele tem muito talento, mas assim, bate físico, velocidade no jogo, ele assim, foi até meio constrangedor em alguns momentos, achei. O cara com o talento que ele tem. É uma pena, né? Mas enfim, é a realidade. Beleza, Mauro, obrigado pela participação na nossa live de Flamengo hoje. A gente vai continuar por aqui. Você continua seu trabalho aí nos Estados Unidos. A gente toca a bola aqui com o Rodrigo Matos e vocês que estão na nossa audiência para a gente não perder o embalo para salvar o corte depois. Rodrigo, já vou engatar contigo nessa. Melhores e piores do Flamengo no Mundial? Gerson, para mim, foi o melhor jogador. Acho que o Jorginho fez um bom Mundial também. Os zagueiros que o Mauro citou também, achei os três bem, inclusive o Danilo. Mas o melhor mesmo, o Gerson, para mim. Dos piores, tô pensando aqui, eu não gostei, obviamente, dos pontas, que jogaram muito pouco e não conseguiu o Michael e o Cebolinha, mas eles jogaram muito pouco. O Luiz Araújo, na verdade, ele teve uma boa atuação, né? Contra o Esperance. Contra o Esperance, exatamente. Eu não achei, eu discordo um pouco do Mauro aí, não achei o Mundial, embora ele tenha errado bastante contra o Bayern, não achei o Mundial dele ruim, não. Eu acho que outro jogador que eu acho que eu destaco, embora não, é o Wallace Young, que se prova como excelente alternativa de ataque do Flamengo, 4 jogos, 2 gols, entrando como reserva, assim, o garoto tem que entrar mais, tá pedindo passagem aí. Eu acho que o Pedro foi meio decepcionante dentro do que... não estou colocando a culpa nele, muito cedo, ele estava se recuperando, está fazendo um sacrifício de estar jogando nesse momento, mas ele está muito abaixo ainda do jogador que ele é. Vamos ver, eu acho que mais 15 dias, mais entrada em ritmo, talvez em agosto possa se contar mais com o Pedro, mas os 2 jogos que ele fez, não gostei. Quase 10 minutos finais aqui para nossa live. Vamos ver o que vocês estão falando por aqui na caixa de comentários. Olha só, rapaz. Teve um maluco aqui, deixa eu ver. Botou 27,90 de superchat por aqui, Abraão Silva. Obrigado pela parte que nos cabe. Mas veio aqui, Mulambada, da moral, Flu. Arte da Guerra falava que para cada adversário há uma estratégia diferente. Você leu Arte da Guerra, Sun Tzu, Rodrigo? Não li, mas ele tem razão. Assim, mas eu acho que não é diferente do que a gente estava falando aqui. O Fluminense, na minha opinião, adotou uma tática correta no jogo de hoje e não foi uma tática bunda na rede como foi adotado por outros clubes. Se você olhar, o Fluminense acabou com 11 conclusões a gol e encaixou um monte de contra-ataque. O Bayern era um time diferente da Inter, independente do nível. Eu acho que contra o Bayern não teria feito sentido escalar isso, mas ele tem razão. Para cada adversário, uma estratégia. A estratégia do Renato, elogios, foi correta hoje. Antônio Carlos Amit Júnior botou 10 prata aqui para nós. Boca Júnior conseguiu deter o Bayern até entrar os reservas na defesa. Ao menos impediram a facilidade de levar gols. Sem Gerson e Pulgar, o resto do ano será muito difícil, sem reforços. E Felipe Luiz tem que deixar de teimosia aqui, segundo o Antônio Carlos Amit, deixou 10 prata para o UOL aqui. Obrigado, amigo, pela participação, e vocês continuam aqui participando com a gente também. Rodrigo, nessa reta final aqui, deixa eu só te provocar com outros assuntos aqui. Acho que o Mauro começou a discutir a situação do Arrascaeta. Aí tem uma discussão, até o Felipe Melo falou no Sport TV ontem, né? O Arrascaeta é craque sul-americano ou é craque mundial e tal? Como é que você enxerga o papel do Arrascaeta nesse time?
E nesses enfrentamentos que não dá para negar que decepcionaram, né? Principalmente contra os europeus aí, tanto no jogo contra o Chelsea, também, obviamente, no jogo contra o Bayern, foi substituído, enfim, o time melhorou com ele muito mais gritante, de forma muito mais gritante contra o Chelsea. Ontem no Bayern, aquela reação já ali depois do 3-2, aí depois tomou gol, enfim, foi pro saco o jogo. Mas enfim, como é que você avalia o Arrascaeta nesse contexto de relevância, se é limitado ao ambiente sul-americano, ou ele pode ser, ou ainda tem, com 31 anos quase que ele vai fazer, potencial para ser ainda um craque no âmbito mundial? Olha, é o que a gente já via do Arrascaeta na Copa do Mundo pelo Uruguai. Ele, em geral, o técnico coloca ele na reserva, porque justamente ele tem essa dificuldade de enfrentamento físico nos jogos de Copa do Mundo, que tem esse nível aí parecido com o do Mundial de Clubes. Mas muitas vezes o Uruguai ia mal e ele entrava e melhorava o time, porque criava circunstâncias, e foi assim na Copa do Catar, né? Que ele criou ali algumas... Copa do Catar não, minto, na Copa da Rússia, que ele entrou e que o técnico foi muito criticado por não colocá-lo. Não é a Copa do Catar, eu estou enganado aqui. Pior que eu estava na segunda. Você foi para esse jogo, exatamente. Eu fui para esse jogo. Você vê que a minha memória está piorando aqui com a idade, né? Mas é isso. Ele foi. Então, ele tem essa dificuldade, é um craque dentro do nosso âmbito sul-americano, e sim, ele tem essa dificuldade física, como a gente já via na seleção. Sempre quando eu falo do Arrascaeta, eu acho ele um jogador melhor do que foi o D'Alessandro, mas eu lembro do que o D'Alessandro, uma vez um repórter lá do Sul perguntou para ele: mas você não faz isso, você não tem isso, tipo, apontando alguns defeitos. Aí o D'Alessandro falou assim: sim, se eu tivesse todas essas qualidades que você está falando aí, eu estava na Europa. Exatamente. Assim, eu acho que o Arrascaeta é um jogador acima do D'Alessandro, mas a explicação é meio parecida. Eles são grandes jogadores, mas que tem alguma circunstância ali que eles não completam, que é a falta de intensidade, a falta de jogo físico. De resto, ele é um jogador craque, porque enxerga coisas que os outros não vão. Vai voltar aqui, todo mundo que está falando, não merecia 10, vai voltar a exaltar, porque ele vai conseguir jogar, e ele é hoje o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Vem fazendo uma temporada muito boa. Acho que não dá para ficar chincalhando o cara, porque o Mundial, eventualmente, ele não foi bem. Nilson Batista Júnior deixou R$5 aqui pra gente. Acabou aquela balela de abismo ou é outro esporte, ou a Vira-Latice continuará? Arias tem intensidade, joga muito, não foi pra Europa. Ganso foi, né? Essa discussão de não foi pra Europa, o Arrascaeta não foi, tá jogando pra caramba no âmbito sul-americano. O Arias foi o melhor jogador dos times brasileiros nesse Mundial, na minha visão. E ele tem razão que ele conseguiu ter um enfrentamento contra esses fisicamente, inclusive. Ele ganhou um monte de duelo físico. Falando de quem foi pra Europa e voltou, vocês talvez não tenham percebido, mas o Pedro estava lá no Mundial de Clubes, né? Só que nesses jogos, na hora do vamos ver, nem do banco saiu. Virou coadjuvante nesse contexto? Como é que você está vendo? Eu acho que a situação do Pedro fica um ponto de interrogação, mas é o que eu falei aqui. Eu acho que ele ainda não estava plenamente recuperado. Exigir dele o futebol do mesmo nível que de quando ele se machucou é uma covardia, na minha visão. Eu acho que quando ele estiver plenamente recuperado, que ainda vai demandar mais um tempinho, aí sim você pode exigir isso. Sim, ele é um jogador que não tem a intensidade da marcação ali na frente, mas quando ele está, inclusive porque o jogo que ele jogou ali contra o LAFC, você via que faltava um refinamento técnico que ele tem, né? De um domínio, de um drible, uma conclusão a gol, de coisas que ele normalmente faz. Ele perdeu um gol sem goleiro, né? Ali chutando a bola na trave depois que o goleiro estava batido ali por causa de um choque. Eu acho que a gente vai ter isso de volta. E aí ele vai voltar a ser o melhor centroavante da América do Sul. Mas não vai ser agora ainda. Lembrando que você pode responder a nossa enquete, a live já está quase no final. Corre aí para responder a nossa enquete. Como será do Neuer, né? Pois é, tem isso, né? O Neuer falou na entrevista para acho que um amigo peruano lá que filmou ele no finalzinho depois do jogo, e esse vídeo viralizou hoje, né? No complicado. Foi complicado? O Neuer respondeu misturando inglês com espanhol. No complicado, para esse jogo do Bayern contra o Flamengo. Você concordou com o Neuer, que para eles foi no complicado, foi complicado e tal, enfim. Como é que você enxergou? Não sei se bateu também uma reminiscência ali, o cara lembrando 7-1, realmente não é jogar aqui no Brasil pra gente, contra time brasileiro pra gente é uma tranquilidade e tal. Como é que você viu essa manifestação do Neuer nesse contexto? Eu achei curioso que foi uma visão oposta do Kompany, né? Que deu uma declaração dizendo que o Flamengo era um time, foi um confronto de nível europeu, como se tivesse feito um top ali
de adversários da Europa. Eu acho que a verdade está no meio, como em geral ela está. Talvez o Company tenha exagerado ao dizer que o Flamengo teve um confronto de top europeu, e o Neuer certamente exagerou ao dizer que estava fácil, porque se não tivesse fácil, o Kimmich não tinha vibrado tanto naquela defesa que o próprio Neuer faz, que é uma defesa impressionante, né? Que é a melhor defesa desse Mundial, que ele pega a bola do Luiz Araújo, que é com uma mão e tira. Mas faz parte, as leituras... ele botou essa pilha aí, quis botar uma pilhazinha no fim do jogo, tava um imenso clima de respeito, né, entre os dois clubes, e o Neuer deu uma pimentada, faz parte de ganhar o jogo. Muita gente ainda se lamentando aqui nos comentários, né, que tinha que ficar mais fechado, o Flamengo já perdeu 2 mundiais, o John Arcaico aqui mencionando, talvez seja arcaico mesmo a visão de futebol dele, mas o John Arcaico mencionando que o Flamengo já perdeu 2 mundiais por conta dessa baboseira de DNA ofensivo contra times mais fortes. Tem que ir na retranca e jogar contra-ataque contra o Bayern. Tem que saber contra quem está jogando, segundo a opinião dele aqui. E aí, Rodrigo, vou te perguntar o que está na enquete hoje, né? A sua visão. Como será o Flamengo daqui para frente? Vai atropelar todo mundo no modo 2019? Vai ganhar o Brasileiro, mas não ganha a Copa? Brilha nas Copas, mas não ganha o Brasileiro? Ou fica sem nada no restante do ano? Como é que você avalia o que vai ser daqui para frente nessa dinâmica do Flamengo? Você quer que eu seja uma mãe de Ná, né, para responder assim? Por favor, né? Eu jamais duvidei de você. E aí agora? Dá para esperar o quê? Eu acho que pelo que jogou o Mundial, vai voltar a jogar exatamente como jogava no Brasileiro, dominante e líder do campeonato. E esse é o campeonato que o Flamengo tem que apostar, porque é o campeonato mais seguro para um time que joga dessa forma, dominando os adversários, e aí todo mundo vai voltar a gostar de ver o Flamengo dominante, né? Uhum. Eu acho que é isso que tem que se prever. Eu acho que o Flamengo tem um certo favoritismo, não quer dizer que vai ganhar, mas tem algum favoritismo para o brasileiro. Aí Copas, aí tem um elemento imprevisível que eu acho que na Copa do Brasil, por exemplo, o Flamengo não tem que ser prioridade, tem que ser, se for necessário, escalar time misto para uma rodada importante do Brasileiro, deve fazer, mesmo se for contra o Atlético Mineiro, pouco importa, acho que esse título o Flamengo tem alguns, e eu acho que na Libertadores, sim, vai ter um nível de confronto alto contra o Inter, mas que hoje eu acho que o time do Flamengo é superior e pode passar, ter uma chave boa, se passar do Inter, que é um confronto difícil, mas se passar do Inter tem um caminho que não é um caminho fácil, mas é um caminho bom, menos complicado do que está do outro lado. Uhum. E aí, no meio disso tudo, você acha que, enfim, dá para a gente prever como é que voltarão para esse enfrentamento do Brasileirão os outros times que ficaram parados esse tempo todo? Sim, tem alguma vantagem em ter feito essa, não sei se dá para chamar de maratona para o Mundial, mas é uma grande dúvida, né? Igor, se esse descanso vai ter um efeito muito positivo para os times que ficaram aqui, os outros 16, né? Ou vai deixar todo mundo enferrujado? Ou se depois que voltarem do Mundial, porque você tem que lembrar que o Flamengo, por exemplo, tem uma previsão de 15 dias para jogar agora. Mas aí, se tiver a rodada, vai ter 12, né? Porque eu acho que vai acabar tendo essa rodada contra o São Paulo, porque não faz sentido também ficar adiando. Sim. Mas 12 dias é um período bem razoável para você descansar e voltar a jogar e tal. Não sei, quem tem bom técnico, o Cruzeiro, por exemplo, que tem o Leonardo Jardim, pode ser que volte melhor do que estava na parada. Quem tem mau técnico, às vezes fica muito tempo treinando e até piora. Já vimos acontecer. Pois isso lá no Ninho do Urubu em algumas ocasiões. Lembrando que o Flamengo volta a treinar no sábado, então vai ter exatamente quase, né, uma semana de diferença aí para o dia 12, né? Se o jogo for contra o São Paulo, for confirmado pela CBF no dia 12. Então, seria uma semana de preparação, vai ter aí alguns dias aí, 4, 5 dias de descanso e tal. Os caras voltam a treinar no dia 12.